são 19 horas, nós vamos fazer uma oração e darmos início a esse momento importante da nossa vida cristã, de estudo da Palavra de Deus, de celebração, pela comunhão com Deus e a comunhão também dos nossos irmãos e irmãs. Enquanto durar o estudo, o nosso irmão Rodrigo vai fechar o áudio do Zoom e vai abrir no final. Oremos ao Senhor. Amado Deus, nós queremos agradecer a Ti. Obrigado, Pai Santo, por esta oportunidade que temos de louvar ao Senhor, de cultuar ao Senhor, de ouvirmos a Sua palavra e nos deleitarmos em Sua palavra. Pedimos, Pai Santo, que no nome de Jesus a Tua boa mão esteja sobre nós. Que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e o nosso coração, para que nós façamos a Tua vontade e que nós, ó Deus, caminhemos sempre no Teu querer. Abençoa-nos assim, Pai, no nome de Jesus, e usa-nos, cada um de nós, ó Deus, para a glória do Teu nome e para o bem-estar do Teu povo e a expansão do Evangelho no Brasil e no mundo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje o nosso estudo, o título que eu dei para o nosso estudo é a atitude cristã perante a autoridade. E aí eu coloquei basicamente 4 atitudes que eu e você devemos tomar perante a autoridade constituída. Essas atitudes são interceder, obedecer, temer e desobedecer. E os textos que nós vamos usar estão aqui: Romanos 13, de 1 a 7, 1 Timóteo 2, de 1 a 2, Tito 3, 1 e 1 de Pedro 2, 13 a 17. Eu começo dizendo o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. É o texto aqui, então, de Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2. A palavra súplicas aqui tem um sentido de pedir com rogos, pedir humildemente. Diz respeito a um pedido específico, uma necessidade específica, como, por exemplo, o livramento de uma enfermidade. A palavra orações possui um sentido mais geral e diz respeito à forma com a qual nos aproximamos de Deus, como confissão, adoração, gratidão, intercessão, súplica, ações de graças, e bem como todas essas ações são ações que são usadas por meio da oração, mas que tem então essa distinção, que alguns estudiosos fazem dessas palavras usadas aqui por Paulo. De modo que orações é toda forma de discurso reverente que é feito a Deus. Então, para distinguir aí entre súplica e distinguir entre oração. Depois, a outra palavra que aparece aqui é intercessões. E interceder significa você pedir a Deus em favor de outra pessoa. É você colocar uma outra pessoa na presença de Deus e suplicar e pedir a Deus em favor desta pessoa. Uma outra ação aí, ações de graças, que é gratidão verbalmente expressa. Então, observe que o apóstolo Paulo orienta Timóteo a que orientasse a igreja de Éfeso para que se fizesse orações, súplicas, intercessões e ações de graças em favor das autoridades. Então, orar, suplicar, interceder
e ter aí gratidão pelas autoridades constituídas. E aí o texto diz que deve ser feito isso em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Então, a palavra autoridade aqui, que é usada por Paulo, tem o sentido de posição elevada, de preeminência e de superioridade. A ideia é de que toda pessoa que é revestida de autoridade, então deve ser objeto de nossas súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Toda pessoa, seja ele quem for, nós devemos ter essa atitude, né? O cristão deve ter essa atitude. Aqui então se inclui o imperador, reis e as autoridades sujeitas a eles, porque note que o texto diz a reis e a autoridades. Hoje poderíamos pensar nos três poderes, né? Os poderes executivo, legislativo e judiciário. Guardando o que deve ser guardado, trazendo aí uma equiparação, uma equivalência. Em todas as autoridades subordinadas a estes poderes. Ou seja, Paulo está dizendo que nós devemos então orar, interceder em favor dos reis e de todas as autoridades. Ou seja, o rei como sendo o maioral e as autoridades como estando subordinadas ao rei. Então nós devemos interceder em favor tanto dos reis como também das autoridades. E aí eu coloco aqui como sendo hoje, né, aplicando para hoje, o poder executivo, legislativo e judiciário, e também todas as autoridades subordinadas a esses poderes. E aí nós podemos pensar nos ministros de Estado, no policial, no professor, nos governadores, nos prefeitos, senadores, deputados, vereadores, juízes, ministros dos tribunais superiores, procuradores e outros. Então, a nossa postura de intercessão deve ser sobre todos. Daquela pessoa que exerce a maior autoridade e também daqueles que exercem autoridades inferiores, mas que também são autoridades constituídas por Deus. Eu faço aqui uma citação de João Calvino. Diz Calvino no comentário das pastorais: eis a razão porque os crentes em qualquer país em que vivam devem não só obedecer às leis e ao comando dos magistrados, mas também, em suas orações, devem defender seu bem-estar diante de Deus. Disse Jeremias aos israelitas: orai pela paz da Babilônia, porque em sua paz tereis paz. Eis o ensino universal da Escritura, que aspiremos o estado contínuo e pacífico das autoridades deste mundo, pois elas foram ordenadas por Deus. Então note aqui que nessa citação Calvino toca tanto na questão da obediência, como também na questão da oração, da intercessão em favor das autoridades. Hans Burke, ele diz o seguinte: quem ora pelas autoridades coloca-as sob o senhorio e o tribunal de Deus. Nossa, eu achei essa frase tão poderosa e tão forte, né? Então, quando nós colocamos uma autoridade, seja o vereador, seja o prefeito, seja um policial, seja um professor, seja o ministro do Supremo Tribunal Federal, seja um juiz, seja quem for, quando nós fazemos isso, nós então colocamos sob o senhorio de Deus e também sob o tribunal de Deus. Isso é maravilhoso. Então veja aí a finalidade da intercessão. Por que que nós crentes devemos interceder pelos reis e pelas autoridades? Diz o texto aí, para ter vida tranquila e mansa, ou seja, livre de perturbação interna e externa. Uma vida assim contribuirá para a vida de adoração e pregação do Evangelho, porque havendo paz e havendo harmonia na autoridade, consequentemente, aonde a autoridade exerce domínio e poder, haverá também ambiente para a pregação e para uma vida de piedade e consagração a Deus. Então, as agitações internas e externas
não contribuem para viver de modo piedoso e respeitoso. É muito importante a gente destacar que a instabilidade política é sinal de juízo divino e o contrário é sinal de sua bênção. Veja os reinos de Davi e Salomão, que tiveram estabilidade política e os demais não tiveram. No tempo destes reis, a nação prosperou e nos demais declinou. Por quê? Porque havia paz, havia uma estabilidade política. Amados irmãos e irmãs, a instabilidade política ela é muito desastrosa para uma sociedade de modo geral. E é muito importante nós analisarmos essa questão da estabilidade política no Brasil e também no mundo, porque observe que quando há a instabilidade política, há uma desorganização da sociedade e há um tumulto na sociedade e há uma quebra de hierarquia e há quebra de autoridades. Isso é muito danoso e prejudicial para o bem-estar da nação e para o desenvolvimento de cada um de nós. A segunda atitude que eu coloco aí é obedecer. E aqui eu vou ler o texto de Tito 3, de 1 a 2, que diz o seguinte: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Então a palavra aí que aparece aqui no início, né, sujeitar. Sujeitar significa organizar sob, significa subordinar. Então veja, a postura do cristão é uma postura de sujeição à autoridade, de obediência, portanto. E essa sujeição deve ser dada àqueles que exercem governo, que exercem então autoridade. A palavra governo aqui, ou aos que governam, significa aquela pessoa que exerce a primazia, que tem o primeiro lugar, ou seja, uma autoridade maior. Faço uma citação novamente aqui do Hans Burke, que ele diz o seguinte: sujeitar-se não é covardia, fraqueza ou impulso gregário que busca ser dominado, porque somente a pessoa livre e, em última análise, somente a pessoa que ama pode se subordinar e dessa maneira também se inserir no todo. Então note, a sujeição não é fraqueza, porque a Bíblia diz para nós nos sujeitarmos às autoridades como ao Senhor, ou por causa do Senhor. A nossa sujeição também não é declaração de inferioridade, não é isso, né? Quando nós nos sujeitamos à autoridade, não significa que somos inferiores às autoridades. Significa, então, que nós queremos viver com ordem, né? E uma sociedade que não tem ordem, não tem desenvolvimento, não tem progresso. Eu estou colocando um aspecto social e econômico aqui, né? Mas o ponto central aqui é a nossa obediência a Deus. Por que nos sujeitamos à autoridade? Porque Deus ordena, porque Deus quer que assim seja feito. A palavra autoridade que aparece aqui em Tito é o que exerce controle administrativo sobre os outros. Veja, esse controle não diz respeito ao controle da fé ou ao domínio de nossa consciência, né? A autoridade não vai querer dominar a nossa consciência nem controlar a nossa fé, mas a autoridade, ela exerce as leis para que haja um bom andamento de tudo na sociedade, em tudo aquilo que nós vivemos em nossa nação e assim por diante. Então, nós temos que ter essa perspectiva de que a sujeição e a obediência à autoridade é dentro das leis, né? Dentro daquilo que a Bíblia nos permite e que a Constituição do nosso país também nos orienta e nos ordena. Obedecer
é uma obediência a uma pessoa que governa ou uma pessoa que manda. Essa é a definição aqui, né, de obedecer. E aí é muito curioso que, assim, no geral, na verdade, nós não gostamos muito dessa expressão, né? Ah, o fulano mandou e a gente vai obedecer. Isso tem muito cara de tirania, né, de coisa ditatorial. Mas note, a perspectiva bíblica aqui não é que a gente vai seguir um tirano ou seguir um ditador. A perspectiva bíblica é que nós devemos obedecer à autoridade. Quando essa autoridade, então, ela segue debaixo da vontade de Deus e da ordem de Deus. Faço novamente aqui uma citação de Calvino, quando ele diz: pois a sujeição aos príncipes e a obediência aos magistrados que o apóstolo requer se estende também aos éditos e leis, bem como a outros deveres cívicos. Então, o que Calvino está apontando aqui é esse fato de que nós obedecemos à autoridade e obedecemos também às leis que essas autoridades decretam e fazem, né? Essa é a postura, né, de uma obediência, então, completa, tanto às leis como também às autoridades, e é claro, quando essas autoridades agem de acordo com a própria lei. Observe que o texto diz que não é para difamar, não pode difamar a autoridade. E a palavra difamar aqui significa acusar falsamente, atacar a reputação ou o bom nome de alguém. Então eu e você, meu amado irmão, minha amada irmã, nós não podemos difamar a autoridade. A Bíblia está dizendo isso. Não podemos fazer isso. O cristão não pode difamar nenhuma autoridade. O cristão não pode difamar o presidente da República, o governador do estado, o prefeito, o senador, deputado, vereador, juiz, ministro, procurador da República. Ao ouvir qualquer coisa sobre a autoridade, eu e você devemos procurar a fonte, verificar direitinho. Eu e você não podemos embasar a nossa opinião apenas naquilo que nós ouvimos na TV, porque muitas vezes aquilo que nós ouvimos na TV é falso. Então temos que verificar a informação antes de passar essa informação para frente, para que desse modo nós não difamemos a autoridade, seja ela quem for, seja o policial, seja o professor, seja a autoridade que for. Então veja que requer de nós aqui um cuidado muito grande e uma seriedade muito grande quando nós formos falar sobre qualquer autoridade de nosso país. O texto de Pedro, 1 de Pedro 2, 13 a 14, diz o seguinte: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Então Pedro ensina que o cristão deve obedecer às autoridades por causa do Senhor. Pedro diz que devemos obedecer por meio do Senhor e para o Senhor, de modo que a motivação da cristandade para a sujeição à autoridade é sempre por causa de Jesus. Jesus é a base de tudo, né? Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2, está aí o versículo 20, né, mas é 1 e 2, diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então note, toda autoridade procede de Deus, porque ele é a maior autoridade. Somente Deus tem autoridade suprema. Todas as demais autoridades emanam dessa autoridade maior que é o Senhor. E aí, para demonstrar que toda autoridade procede de Deus, eu quero usar aqui algumas passagens bíblicas. Por exemplo, foi Deus quem ungiu Davi para ser rei. Ele foi lá e ungiu. Deus escolheu Davi para ser o rei de Israel. Aí você pode falar: não, pastor, mas
isso é normal, porque era de Israel, era o povo de Deus, então Deus mesmo que governava ali. Tá bom? Mas aí nós temos o texto de 1 de Reis, 19:15, onde Deus ordenou que se ungisse Azael para ser rei da Síria. Ou seja, é Deus que está colocando esse rei lá. É Deus que, daí Romanos dizer que toda autoridade procede de Deus, porque é Deus que coloca. Veja o Salmo 22:28, que diz o seguinte: pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Que maravilha, né? Veja, do Senhor é o reino. Quem que governa as nações? É o Senhor. É o Senhor que coloca governador e tira governador. É o Senhor que tira presidente e coloca presidente. É Deus que governa as nações. O senhorio de Deus está sobre todas as nações. Salmo 22, versículo 28. E aí tem também algumas passagens de Daniel, capítulo 4 e também capítulo 5, que essa expressão, o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Ela é repetida no livro do profeta Daniel. Então note, toda autoridade procede de Deus. Quem foi que colocou Nabucodonosor como imperador da Babilônia? Segundo o Antigo Testamento, foi o próprio Deus. Deus fez isso. Daí, toda autoridade proceder de Deus. O próprio Jesus confirma isso, quando ele, em João 19:11, diz o seguinte, o 10 também. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima, se do céu, não te fosse dada. Então veja, Jesus, ele afirma aqui que a autoridade que Pilatos exercia sobre ele era uma autoridade que procedeu de Deus. Foi Deus que deu a Pilatos essa autoridade. Uma terceira ação, atitude nossa perante a autoridade é o temor. É temer. E aí temer no sentido de honrar, no sentido de respeitar. 1 de Pedro 2,17 diz o seguinte: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. A palavra honrar aqui significa estimar, mostrar apreço, fixar valor, reverenciar, venerar e respeitar. Em Romanos 13:7 diz o seguinte: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então nós temos, pensando nessa questão do respeito, do temor e da honra para com a autoridade, nós temos o exemplo de Paulo, em Atos capítulo 23, versículos de 1 a 5, que diz o seguinte: fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Então, observe que Paulo aqui falou de um modo muito severo com o sumo sacerdote. Mas aí ele foi repreendido por isso e ele recuou, ele voltou atrás. Falou: olha, realmente a Bíblia está dizendo, o Antigo Testamento está dizendo que não pode falar mal da autoridade do teu povo. Então, veja aqui um apóstolo que se coloca, né, perante a autoridade com respeito, com honra e com reverência. Paulo se porta com essa atitude porque ele era um homem temente a Deus. Era um homem que conhecia as Escrituras
e sabia da vontade de Deus revelada nas Escrituras. Falar mal significa dizer algo contra a autoridade de modo maligno, perverso ou impróprio. Então veja, quando Paulo fala, olha, não é para falar mal da autoridade do teu povo, se alguém, de um modo maligno, de um modo maldoso, de um modo perverso e impróprio, se pronunciar contra a autoridade, então isso é um erro e é uma proibição das Escrituras. O apóstolo Paulo, ele extraiu essa ideia lá de Êxodo 22, 28, que diz o seguinte: não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Então, a nossa postura é interceder, nossa atitude é interceder pela autoridade, é obedecer à autoridade e é respeitar a autoridade. Nós devemos fazer isso. E o quarto e último ponto que eu coloco aqui é a desobediência à autoridade. Então veja, a regra geral é para a gente obedecer, para a gente orar, para a gente interceder, para a gente honrar, respeitar e tudo mais. No entanto, há um ensino na Escritura de que o cristão pode desobedecer à autoridade. O cristão deve desobedecer à autoridade terrena quando esta autoridade ela se opõe à autoridade celeste. Quando aquele que é investido de autoridade nos manda fazer algo que é contrário à vontade de Deus, então nós devemos resistir e devemos desobedecer essa autoridade. Quero ver o texto de Atos 5, versículo 27 a 29, que nos mostra isso. Trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos, veja bem, Pedro e os demais apóstolos, eles disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, conforme essa passagem, Pedro e os apóstolos desobedeceram à autoridade. Mas por que desobedeceram à autoridade? Porque a autoridade havia dado uma ordem para desobedecer a Deus. Então, qual a autoridade maior? A autoridade maior é a autoridade divina. Então, se o cristão se depara diante de uma ordem da autoridade, em que a autoridade quer e ordena que se desobedeça a Deus, então diz Pedro, nessa situação importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Isso é uma coisa, meus amados irmãos e irmãs, muito complexa para nós, né? Porque veja, no geral a Escritura nos ensina a obedecer à autoridade, mas nesse caso específico a desobediência é também ensinada. E aí eu quero mostrar para vocês alguns exemplos na Bíblia sobre isso, né? Além desse exemplo aqui de Pedro, que é quando a gente pensa nessa questão da resistência à autoridade, da desobediência à autoridade, é um texto que aparece de pronto. As parteiras não mataram os meninos quando Faraó havia ordenado. Então veja, as parteiras aqui, elas recebem uma ordem da autoridade, mas elas, porque temiam a Deus, está lá em Êxodo capítulo 1, versículos 15 a 22, elas temiam a Deus e daí elas não mataram o menino. Então veja, elas preferiram seguir a Deus do que obedecer uma ordem do faraó de matar as crianças. Então temos esse outro exemplo. Um outro exemplo são os pais de Moisés, porque a ordem era para matar, mas os pais de Moisés esconderam o menino. Então desobedeceram ali uma ordem do rei. Isso foi algo expresso, né? E também Moisés desobedeceu ao rei ao sair do Egito. Daniel e seus amigos desobedeceram a dieta do rei. Então havia ali, quando Daniel chegou e seus amigos chegaram, havia ali uma dieta que eles deveriam seguir. E eles desobedeceram então aquela dieta.
os amigos de Daniel desobedeceram a ordem do imperador para se curvar perante a estátua. Então havia ali uma ordem da autoridade para que as pessoas adorassem a estátua, mas uma estátua, então um ídolo, né? Um outro Deus. E o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Então os amigos de Daniel preferiram obedecer a Deus do que obedecer à ordem do imperador. Teve consequência, claro, mas eles desobedeceram ali e tinham base para isso. Ainda mais exemplos. João Batista confrontou os pecados do rei Herodes. Isso mostra uma relação não direta de desobediência, mas de resistência aos erros da própria autoridade. Então note, o fato do cristão ter, no geral, uma postura de obediência, de respeito e tudo mais, não significa que o cristão vai perder a voz profética, né? A igreja tem a voz profética, tem a palavra de Deus para anunciar e para falar a autoridade, de modo que, se a autoridade proceder de um modo errado, o cristão, com base na Escritura, tem também autoridade para apontar e dizer dos erros da autoridade e convidar e chamar a autoridade para o arrependimento. Nós encontramos os profetas que também desobedeceram a reis, profetizando as palavras de Deus, quando eles não queriam ouvir e agiam, né? Os reis agiam para impedir isso, inclusive prendendo os profetas. Está lá em Jeremias capítulo 26. O rei Zedequias prendeu Jeremias exatamente porque proibiram o profeta de falar e o profeta não se calou. O rei Joaquim queimou o livro com as palavras de Deus, ditas por Jeremias, mas Jeremias, segundo a orientação de Deus, reescreveu o livro e distribuiu então o livro. De modo que, nesse caso aqui, ele não foi obediente ao rei. Por quê? Porque o rei estava então se opondo à ordem de Deus. João Calvino, de modo geral, João Calvino ensina a obediência à autoridade, a obediência aos magistrados e tudo mais. No entanto, nas Institutas, no volume 4, no capítulo 20, na seção 30, Calvino ele aponta alguns exemplos do Antigo Testamento, onde a autoridade ela foi resistida, quando a autoridade, então, ela resistiu à vontade de Deus, ou quando a autoridade ela praticou atos de opressão. É um caso do livro de Juízes, né? Onde os juízes se levantavam contra reis e autoridades que oprimiam a nação. Então, nessas condições, então, diz Calvino, você pode desobedecer à autoridade. Eu quero então, meus amados irmãos, caminhar para a conclusão, dizendo o seguinte: o cristão perante a autoridade deve interceder, obedecer, temer e desobedecer. Observe, você já orou por aquela autoridade que você não gosta? É possível que tenha, né? Seja, por exemplo, no executivo, no legislativo, no judiciário, alguma autoridade que você não gosta, né? Não vou mencionar aqui nenhum nome, mas eu lembro aqui de alguns nomes que os brasileiros assim não gostam. Mas veja, mesmo essas pessoas que nós de algum modo não gostamos, a Bíblia diz para a gente interceder. É o que nós devemos fazer. Mesmo por essa autoridade que nós reprovamos o comportamento, não gostamos das falas, não gostamos das decisões, né? O Supremo Tribunal Federal tem tomado várias decisões aí, muitas delas o povo não gosta, ou pelo menos uma parte do povo não gosta, mas nós devemos orar pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. E assim, outros casos e outros exemplos, né? Não sei se você observou, mas agora com a pandemia, tem havido assim uma crise de autoridade, né, no nosso país. E enfraquecer a autoridade é uma grande perversidade. No entanto,
a autoridade tem se enfraquecido no país, né? Porque quem é que manda, né? Quem é que dá a palavra final? Ora é o presidente da República, ora é o governador, ora é o prefeito, ora é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então fica essa briga de autoridades aí para ver quem manda mais ou de quem é que pertence à última palavra. O fato é que nós vivemos um momento de crise de autoridade em nossa nação. O cristão, ele é guiado pela Bíblia e também é guiado pelas leis do Brasil. E até onde as leis do nosso país não impeçam nossa obediência a Deus, devemos honrar e obedecer às leis. Aqui mesmo na cidade de Palmas, a prefeita decretou que a partir de segunda-feira todos devem usar máscaras. Ora, é o que nós devemos fazer. A prefeita é a autoridade e nós devemos obedecer e seguir esse decreto que ela então determinou. Se é algo bom, né, para o povo e que não contrarie nada a palavra de Deus, não há por que resistir ou desobedecer qualquer decisão de nossas autoridades nesses pontos. Algumas aplicações para nós. Adquira o hábito de interceder pelo Brasil e por todas as autoridades. Isso é uma coisa boa para nós. Nas oportunidades, nos momentos, ore pelo Brasil, ore pelas autoridades. Nós temos assim aquele ímpeto de criticar a autoridade, né? De falar tal, mas vamos tentar, antes de falar, vamos tentar orar, né? Se alguém tomou uma decisão que você reprova, né? Seja qualquer autoridade, ore primeiro, antes de verbalizar isso, para que você, antes de falar, tenha colocado essa autoridade na presença de Deus. Vamos tentar criar esse hábito. Obedeça às leis, às decisões, os decretos de nossas autoridades. Tema, honre, respeite. Ao falar da autoridade, fale com base nas Escrituras e fale com respeito, sem xingamentos. Então veja, eu vou falar aqui não da pessoa, mas sim da instituição. Nós temos uma instituição chamada Presidência da República e nós devemos respeito. Então, se alguém falar contra a presidência, seja esse atual, seja o anterior, seja o que virá, nós devemos falar com respeito, né? sem xingamentos, sem trazer, conforme diz o texto bíblico, sem trazer difamação, né? Seja a presidência, seja o governador do estado ou o prefeito da nossa cidade. Desobedeça a autoridade somente quando ela exige que você desobedeça a Deus. Então essa é a regra para nós. Só nessas situações, então, nós devemos desobedecer. No mais, deve ter sempre da nossa parte a obediência, a oração e o respeito para as nossas autoridades. Que Deus nos abençoe e que o Senhor, com essa palavra, nos guie nesse momento, né, de turbulência, nesse momento tão difícil que nós vivemos na pandemia. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração e após a oração a gente pode deixar aberto aí, né, os microfones, o pessoal aqui no Instagram, se quiser falar alguma coisa, a gente pode conversar um pouquinho. Vamos orar ao Senhor? Oremos. Amado Deus, nós agradecemos a Ti, porque a Tua palavra nos orienta e nos guia. Obrigado, Pai Santo, pelo Teu amor e pela orientação das Escrituras. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe, Senhor, as nossas autoridades. Abençoe, Pai Santo, todos os poderes de nossa nação, todas as autoridades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Põe a Tua boa mão, Senhor, sobre os nossos governadores, prefeitos, vereadores. Concede, ó Deus, a Tua bênção ao policial, ao professor. Meu Deus, que a Tua bênção esteja sobre a nossa nação.
Nós te suplicamos isso, Pai. Dá sabedoria, discernimento e direção para que as nossas autoridades tomem decisões boas e agradáveis a Ti. É a nossa oração no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A Francisca tinha perguntado se a obediência era relativa. Eu acho que já respondeu durante a... Deixa então eu colocar aqui. A Francisca perguntou, disse aqui a Suzana, se a obediência ela é relativa. Bem, ela não é absoluta, né? Ela não é absoluta no sentido em que deve se obedecer em todo lugar, em todo tempo, sem critérios. Então, eu diria que, regra geral, devemos obedecer, e nesse sentido você tem uma objetividade da obediência e na obediência, porém, nesse caso específico, em que a autoridade ela confronta Deus, então o cristão tem que optar em obedecer a Deus, só nessas questões. No demais, então, eu não diria que ela é relativa, eu diria que ela tem a sua objetividade, mas apenas nesse caso específico de obedecer a Deus ou aos homens, como diz Pedro, importa obedecer a Deus.